Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos e os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer menção da palavra de Deus no livro do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, livro de João, capítulo 3, versículo 18.
João capítulo 3 e somente o versículo 18. Que assim nos diz a palavra do Senhor. Quem nele crê, nele, Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Jesus. Amado, olha que versículo interessante. E ele nos faz voltar ao início. Glória a Jesus. Bem, como eu estava falando, este versículo, ele nos faz voltar ao início de tudo, ao início de todas as coisas. E você é bem consciente de que o mundo da qual você habita, ele foi criado por Deus. E Deus, ele quando fez todas as coisas, posteriormente ele faz o homem. E quando eu menciono o homem, eu falo homem e mulher. E quando Deus, ele dá vida ao homem e dá vida à mulher, Deus entrega todas as coisas ao homem. Mas uma coisa em singular e especial Deus entrega ao homem, que é a vida eterna. Por quê? Porque o homem naquele tempo vivia em harmonia com Deus, na presença de Deus, vendo, ouvindo e em comunhão constantemente com Deus. Havia um jardim, obra esta feita pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Deus dá este jardim ao homem como moradia. Dali o homem comia, não como uma precisão para a sua vida, dali o homem respirava, não como uma precisão para a sua vida, pois ele era eterno. O homem podia ficar o tempo que fosse preciso debaixo da água e ele não iria morrer. Ele poderia se jogar ao fogo e o fogo não iria o queimar, porque não havia morte naquele lugar, não havia pecado, não havia mal nenhum, era somente a presença de Deus diante do homem. Mas Deus, ele pede somente uma coisa ao homem: que o homem não viesse a desobedecê-lo. Pois se o homem viesse a desobedecê-lo, o homem iria perder tudo o que ele tinha.
havia somente um jugo sobre a vida daquele casal que nós conhecemos como Adão e Eva. E o jugo era a vida eterna. Deus olha para todo aquele jardim e Deus diz: olha, vocês irão se alimentar de todos os frutos que aqui estão. Todos. Poderão comer de todas as árvores, menos de uma árvore. Somente uma, eu não quero que vocês comam dela. E Deus aponta a árvore. Deus ali faz um pedido, como um pai faz um pedido ao seu filho: filho, não faça isso. Isso e isso você pode fazer, mas isso você não pode fazer. E assim Deus colocou sobre aquele casal. Mas como nós conhecemos, Adão e Eva deixam de escutar a Deus e são persuadidos pelo inimigo da minha e da tua vida, assim como ele faz hoje normalmente com o homem. E Adão e Eva então comem daquele fruto, daquela árvore, daquele lugar que Deus havia pedido a eles que não comessem, desobedecendo uma ordem direta de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eles consomem aquele ato, quando aquele ato é consumido, o que acontece? Diz que o homem perde a comunhão, o homem perde a vida eterna, o homem perde a liberdade de estar na presença de Deus, o homem perde a amizade com Deus e perde o jugo de que outrora havia sobre a vida deles, o jugo da vida eterna, e passa sobre a eles um jugo que já foi falado aqui, da morte eterna. E este jugo, ele vem sobre a vida do homem desde quando ele é gerado no ventre de sua mãe até os dias atuais. Este jugo de morte eterna, de condenação eterna, ele vem desde Adão até os dias de hoje sobre a vida do homem. Veja que a palavra ela descreve que o homem que não crê, o homem que ouve a palavra de Deus e ele não tem fé na palavra de Deus, ele já está julgado, ele encontra-se julgado. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, no unigênito de Deus, ele então obtém o jugo eterno. Deus tem dado a oportunidade do homem dele sair de um jugo de morte eterna para um jugo de vida eterna, devolver a ele a aliança que o homem quebrou no início de todas as coisas, refazer com ele a amizade que o homem quebrou no início de todas as coisas. Deus tem proposto isso ao homem constantemente, diariamente, através da pregação da palavra de Deus. E ele diz: se você ouvir, se você crer, você não será julgado. E se você não crer, você já está julgado.
Você não sai do seu princípio, do princípio que atua sobre a vida do homem. O homem longe de Deus, dando ouvidos à voz de Deus, mas ele não crê, ele não consegue ter fé no seu coração, de entender que ele precisa de Deus. Ele só vai continuar da maneira que ele está, no mesmo lugar que ele está, com o mesmo jugo que já habita sobre a sua vida, que é o jugo de morte eterna. Mas quando ele crê, quando ele abre o seu coração e entende que a felicidade está em Deus, e a felicidade não é essa felicidade que você olha para as pessoas, e as pessoas põem o seu coração na riqueza, numa farra, numa festa, na obtenção de um bem. Não, não é essa felicidade passageira que Deus tem para o homem, não. Essa felicidade é uma sensação singular, que você tem que ter, só você e Deus. Que só o cristão, só aquele que está nos caminhos do Senhor, ele entende, ele sabe como é bom estar na presença de Deus. Não é ir para a igreja na terça, na quinta, no domingo, e você ouvir ali aquele homem falando das palavras, e você está naquela vida, direto, não. Isso não leva o homem para o céu. Não é você ter os seus bens e vender tudo. Eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender o meu maior bem e vou dar para a igreja, doar para a igreja, doar para o ministério, e eu terei o meu lugar no céu. Não, porque Deus não barganha com homem algum. Não é você pôr o seu coração no ministério e dizer: este é o meu ministério, o meu ministério vai para o céu. Não, não é isso. Entenda, compreenda. Não é esse o fato, não é essa a mensagem que nós estamos passando para você. Porque talvez você já tenha ouvido isso, e talvez isso tenha afastado você de Deus, ou tenha atrapalhado de você crer na palavra de Deus. Mas não é isso que nós estamos falando essa noite. Nós estamos falando de Jesus Cristo. É a Ele que você tem que seguir. É a Ele que nós seguimos. Você olha para a vida de Jesus e você não vê imperfeição. Você não vê Jesus dizendo: você tem que me seguir, você tem que me ouvir. Não, ele sempre faz menção a Deus. Ele sempre, mesmo como filho, como a presença de Deus nesse mundo, ele sempre fazia menção ao Pai. Ele sempre fazia menção a Deus. Por quê? Porque ele seguia a Deus. Ali havia reis, havia homens cheios de dinheiro, havia homens religiosos, com posições grandes naquele lugar, naquele tempo. Mas Jesus olhava para Deus, seguia a Deus, fazia menção da palavra de Deus. E ele foi perfeito, porque ele curou, ele abençoou, ele amou, ele alimentou. Ele mostrou o caminho da vida eterna, que o homem poderia tirar este jugo sobre a vida dele e pôr sobre a sua vida um jugo diferente, um jugo de vida eterna. Vinde a mim, Jesus disse, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus amado, Ele não precisa nem de mim e nem de você. Deus, Ele não precisa da humanidade, porque Deus, Ele tem poder, assim como Ele fez as coisas, Ele tem poder para acabar
a qualquer hora, ele pode chegar e acabar com tudo. Mas ele me deu a consciência, deu a consciência a você, de entender as coisas, de saber que existe um Criador, que Ele está no céu, que todas as coisas está patente às suas mãos, a sua vontade, o seu querer. Deus deu essa consciência a mim e a você. E por essa consciência existe o livre-arbítrio, que é um poder que Deus concedeu ao homem. Foi o único poder que Deus concedeu a mim e a você. O poder da escolha, do bem e do mal. Se eu quero a Deus, se eu não quero a Deus. Se eu quero ir para o céu, se eu quero ir para o inferno, quem determina sou eu. Porque a palavra de Deus diz que dentro do coração do homem é uma guerra todos os dias. Todos os dias existem 2 batalhões lutando dentro do coração do homem. Um que ele busque a Deus, que ele escute a Deus, que ele sirva a Deus, que ele seja filho de Deus. Outro batalhão que põe o homem o mais distante de Deus. E quem determina que exército vai ganhar é eu, é você. A voz é de Jesus, que não veio me matar, que não veio matar você, que não veio me apontar, nem apontar você. Porque no versículo anterior ao que eu li, diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não posso te julgar. Jesus Cristo muito menos te julgou. E quem é que nos julga? É a palavra de Deus. Pois Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvá-lo. Se o homem ouvir as minhas palavras e não crer, o que eu posso fazer? Mas a palavra que tenho pregado, essa há de julgar o homem no último dia. Quem vai determinar? É eu, é você. Então, amada, a oportunidade é dada a você. O ouvido é seu, a consciência é sua. O poder da escolha é seu. Isso ninguém pode tirar. Porque com seus pés você vai para onde você quer. E com a sua consciência você pensa no que você quiser. O poder é seu, a escolha é sua, mas diga você, que você aceitando a Jesus ou não, você crendo ou não, você sendo incrédulo, você sendo credor ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Porque todos os dias Ele confirma isso na minha vida e na vida dos que aqui estão, falando e anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fez coisas na minha vida que, se você tiver tempo de nós sentarmos e eu mostrar para você, você não vai acreditar. Porque são coisas sobrenaturais que a medicina ainda não pôde responder. Mas a palavra de Deus responde, dizendo que Ele existe. Que de todos os líderes, homens religiosos, líderes que já habitaram neste mundo e que hoje estão enterrados debaixo dessa terra, Jesus é o único da qual tem o seu sepulcro livre e limpo, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à direita de Deus, o nosso Senhor. É o único. A quem eu devo seguir, a quem eu devo crer, para quem eu devo olhar, se não é para Jesus Cristo? A oportunidade é dada a você, de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha, porque nesse lugar aqui tem uma pessoa que me conhece, e aí ela vai me ver, e aí eu não sei o que ela vai pensar de mim. Jesus disse assim: se morrermos com Ele viveremos.
Se o negarmos, ele nos negará. E se formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se você negar a Jesus diante dos homens, ele tem que ser justo com você, e ele vai te negar também diante de Deus. Agora, se você aceitá-lo, se você confessá-lo diante dos homens, ele vai ter o maior prazer, a maior felicidade no seu coração de anunciar o teu nome diante de Deus, como filho dele, como amigo dele, como servo dele. Mas o poder é seu, está na sua mão, está no teu coração, está na tua vida este poder. A escolha é sua, meu amado. Mas aqui eu quero encerrar minhas palavras agradecendo a Deus e pedindo a Deus uma bênção sobre a tua vida. Que esta bênção ela possa se estender por toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.